consegue permanecer de pé por um momento para a leitura da palavra, nós vamos ler o livro de Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3, a partir do versículo 14. Eu vou ler aqui na mesma tradução aqui para facilitar, aqui no telão. A palavra do Senhor diz assim: e ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, sou rico, estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você pode repetir comigo? 3, 1, 2, 3. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Você pode se assentar. Muito obrigado pelo seu apoio na leitura. Aquieta teu coração. Palavras sérias, palavras duras, mas palavras necessárias, palavras verdadeiras do Senhor, Ele nos envia nessa noite, amados. Quando nós lemos essa carta que foi direcionada à igreja que estava na cidade de Laodiceia, é muito necessário que a gente venha meditar, que a gente venha refletir sobre cada advertência que o Senhor está fazendo para aquela igreja. Se você não conhece o contexto, não tem se lembrado do que está acontecendo em Apocalipse capítulo 3, em Apocalipse capítulo 1, João, ele tem uma visão do Senhor Jesus, só que não o Jesus que estava na cruz, não o Jesus que estava com o seu corpo ferido, suas mãos feridas, pés feridos, todo açoitado e ensanguentado. Ele vê o Jesus glorificado. O Senhor Jesus vai visitá-lo na ilha de Patmos. João era o último dos apóstolos vivos. Ele estava velhinho, irmãos. Todos os demais já haviam sido mortos, assassinados, tentaram até matar João, conforme a tradição judaica, a história, porque a Bíblia, ela revela aquilo que é necessário para que você e eu sejamos salvos e conheçamos a Deus, amém? Mas a história também fala sobre os personagens bíblicos, fala sobre Jesus, fala sobre a igreja, fala sobre coisas que a Bíblia declara e a história também confirma isso. E uma das coisas que a história, a tradição judaica coloca é que tentaram matar João. Jogaram João dentro de um caldeirão de óleo fervente, mas João, ele saiu ileso daquilo. E aí tomaram a decisão de isolá-lo, porque todos os demais foram mortos. Ninguém foi exilado, mas João, eles ficaram petrificados com aquela situação e exilaram João. Colocaram ele na ilha de Patmos e ele já estava velhinho. Mas havia uma promessa sobre João. Jesus disse, quando perguntaram, quando foi questionado, Jesus disse: o que te importa dele permanecer até que eu venha? E isso aconteceu. João estava velhinho, exilado, e Jesus se manifesta a ele na ilha de Patmos. Ele agora vê Jesus com cabelos brancos como a lã, olhos como fogo. Ele vê um ser espiritual, um ser glorioso, um ser imponente, que expressa a sua palavra de uma forma poderosa. Amados, e então o Senhor dá uma ordem, ele começa a entregar revelações. E aí Apocalipse. Não pense que Apocalipse é um livro catastrófico. Muitas pessoas olham para Apocalipse e falam, não é só destruição, não. Apocalipse é uma carta de amor de Deus para te dizer que todos aqueles que estiverem em obediência a Deus, buscarem a Deus,
a história vai acabar muito bem. Apocalipse é uma carta de Deus para te dizer: aquieta o coração. Hoje você está vendo destruição, você está vendo morte, você está vendo dor, você está vendo crueldade com velhos, com crianças, com mulheres, mas a história vai ter um final feliz. E então, ele dá uma ordem a João, ele diz para que João começasse a escrever, e o Senhor vai dando cartas, ele vai enviando cartas para 7 igrejas que estavam na Ásia, em cidades diferentes, e ele vai escrevendo para a igreja de Filadélfia, para a igreja de Esmina, para a igreja de Sardes, e vai. E então, para cada igreja, cada uma delas, é por isso que nós vemos a parte final que diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, está no plural. Jesus Cristo só tem uma igreja, é o corpo dele, mas ali está significando as igrejas locais. A igreja que estava na cidade de Sardes, a igreja que estava na cidade de Filadélfia, e aí chegamos à igreja que está na cidade de Laodiceia. Então é a igreja, a forma correta de nós nos reportarmos não é a igreja de Laodiceia, é a igreja em Laodiceia. Da mesma forma, popularmente a gente fala a igreja de Serra Dourada 3, mas é a igreja em Serra Dourada 3, porque a igreja de Jesus é o corpo místico, a igreja de Jesus é algo espiritual, a igreja é um povo, e esse povo está espalhado por todos os cantos do mundo. E então, amados, o que acontece naquela carta? Nas cartas anteriores, as cartas anteriores até então que foram escritas, nós vemos o Senhor repreendendo muitas coisas, falando de coisas difíceis, de coisas terríveis, repreendendo a igreja local, mas em nenhuma delas, você vê Jesus usar uma expressão tão forte como vomitar-te-ei. Olha só, isso é muito forte, né? Ou seja, eu vou expelir você. A igreja é o corpo de Cristo. Jesus está dizendo: eu vou expelir você, eu vou vomitar-te-ei. Irmãos, eu sei que não é um assunto legal, mas a gente tem que falar porque a Bíblia cita esse exemplo. É um exemplo do vômito. É algo que só acontece com o ser humano quando há uma repulsa, não é verdade? Quando é algo que não está fazendo bem, algo que está causando nojo, algo que está desagradando o organismo. Então isso já é, irmão, já é algo assim. Se fosse só esse o tema da pregação, era para você ficar com os seus 2 ouvidos muito ligados, seus olhos abertos, seu coração firmado em ouvir aquilo que Deus está falando com você e comigo também, porque é uma palavra direcionada para todo aquele que quer andar com Deus, levar Deus a sério, que quer ser, conhecido de Deus, íntimo do Senhor. Então, eu vou estar lendo algumas observações que nós fizemos aqui nesse esboço, para que haja um entendimento melhor, um entendimento crescente, gradativo, para que essa palavra possa ser meditada, irmãos, com excelência no seu coração. Não estou falando de pregar a palavra, mas estou falando de você meditar, de você entender cada palavra que for falada aqui, que você possa meditar no seu coração. Amados, a igreja que Jesus rejeita. Então preste atenção: Laodiceia não perseguia cristãos, nem pregava heresias, mas tinha o pior problema. Qual era o problema de Laodiceia? Não era uma igreja que permitiu que Satanás entrasse dentro dela, porque teve outra que Jesus escreveu para ela e falou: você permitiu, você está tolerando o trono de Satanás aí dentro. Não é uma igreja que recebia falsos ensinos, falsos profetas, que aceitava isso. Não é. Mas qual era o problema de Laodiceia? Laodiceia se tornou uma igreja morna. O problema de Laodiceia era a mornidão. E hoje nós vamos ver o quanto isso é sério perante a face do Senhor. Como isso é preocupante. O Senhor diz em Apocalipse capítulo 3, versículo 15 e 16, diz assim: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Amados, quando nós falamos de vida espiritual, quando nós dizemos que alguém é frio,
Frio é aquele que não percebe a presença de Deus. Frio é aquele que é totalmente avesso à presença de Deus. Frio é aquele que se tornou insensível, que não quer saber da presença de Deus, aquele que renega a presença de Deus. Quando você fala, quando a expressão vem falando de quente, um coração quente, um coração aquecido, é aquele coração fervoroso. É por isso que nós usamos essa expressão na igreja evangélica, usamos muito, né? O fogo puro, não é assim? Fulano é fogo puro, porque o coração dele queima pelas coisas espirituais, queima pela presença de Deus, irmão. Ele não está preocupado com o próximo jogo do Flamengo, ou de quem quer que seja o time. Ele não está preocupado, irmãos, não é somente em fazer viagens e ir para pousadas. Ele está preocupado com o reino, ele está preocupado com aquilo que Deus ama. E não existe nessa terra nada mais do que Deus ame, nada que Deus ame mais do que o ser humano, do que as pessoas. Você é a coisa mais preciosa que Deus tem aqui nessa terra. A palavra do Senhor diz em João 3,16, o motivo pelo qual Jesus veio, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você pode aplaudir a Deus que nos ama. O Deus amou. O Senhor ama você. É necessário que nós enfatizamos o amor de Deus. Porque as palavras que nós lemos parecem que são palavras de um Deus que, sabe, que odeia a humanidade. Se você não tiver entendimento, se você não tiver discernimento espiritual, se você não buscar a sabedoria da parte de Deus, esse texto aí, irmãos, olha, vou vomitar você, né? Isso é muito forte. Isso é muito forte. Parece que Deus não ama, mas é pelo contrário. O Senhor está dizendo, olha, eu disciplino todo aquele que eu amo, todo aquele que eu tomei por filho. É por isso, irmãos, que Deus puxa a orelha da gente mesmo. E tem que ser, porque se nós fôssemos entregues a nós mesmos, nós nos perderíamos, amados. Pegue uma criança e deixe a criança se alimentar de tudo que ela quer. Você acha que ela ia querer? Mãe, eu quero arroz com feijão. Você acha que ela ia querer? Mãe, eu quero comer maçã, eu quero comer fruta, eu quero comer legume, eu quero comer giló. Você acha que a criança ia querer isso? O que ela ia querer comer? Jujuba, sorvete. E é isso. Então Deus, Ele é por isso que Deus dá direção, Ele dá puxão de orelha, Ele dá correção, para que você não venha alimentar o teu coração daquilo que você acha que é o melhor para você. Deus sabe o que é melhor para você, porque tem coisas que podem ser prazerosas agora, mas trarão consequências ruins, assim como a criança. Se uma criança ficar comendo jujuba todo dia, ela vai ficar diabética, ela pode morrer. Então, isso é uma ilustração para que você entenda como é que Deus trata a gente, para que a gente não se alimente daquilo que a gente acha que é o melhor, por amor a nós. Deus envia a sua palavra, Deus nos disciplina, Deus chama a atenção, Deus faz com que você muitas vezes não se sinta feliz, se sinta mal com você mesmo. É o Espírito Santo falando no seu coração: filho, esse não é o caminho que eu quero para você. Filha, eu amo você, eu não rejeitei você, você é minha princesa, vem para perto de mim. Mas então, amados, quando nós vemos o Senhor falando, poxa, nós entendemos que uma pessoa fervorosa é aquela que tem sede e fome de Deus. Nós entendemos que uma pessoa fria é uma pessoa que não quer Deus, uma pessoa que está desanimada, ela não quer nada com as coisas de Deus. Então como é que Jesus pode dizer, quem dera você fosse frio ou quente? A gente pode até entender Jesus falar, quem dera você fosse quente, quem dera você, sabe, fosse a coisa mais preciosa para você, quem dera você tivesse só vontade de estar na minha presença, de cantar louvores, de buscar a minha face, mas o Senhor dizer assim para aquela igreja, quem dera você fosse pelo menos frio. Você sabe por quê? Porque o quente já é quente, o quente já está buscando, para que quando seja de Deus, amém, você seja cada vez mais fervoroso. Mas o frio, ele tem a consciência de que ele precisa de Deus. O frio sabe, olha, não, tem mais de Deus para mim. Deus tem coisa mais preciosa para mim, eu preciso. O frio, se alguém está frio hoje, nessa noite, se um dia você já foi fervoroso e você está frio, você sabe do que eu estou falando. A saudade que dá, as lágrimas no chão, sabe, você tem uma paz, você vê, irmão, você olha ao redor, você vê desemprego, você vê luta, você vê problemas, só que tem uma paz que guarda o teu coração, essa é a presença de Deus. Então uma pessoa fria, ela sabe, eu preciso de Deus, mas uma pessoa morna, e aquela igreja era uma igreja morna, é por isso que Jesus está repreendendo a mornidão daquelas pessoas.
Porque uma igreja morna, ela se acomodou. A igreja morna, a mornidão, fala de uma acomodação espiritual, de uma religiosidade. Eu faço as coisas pela metade, irmãos. O morno é algo que era frio e parou pelo caminho. Talvez até esquentou e quando chegou no nível, sabe, de temperatura, falou, não, aqui está bom demais. Você já viu, não sei se você já viu uma ilustração que parece ser boba, mas uma vez eu vi um vídeo que alguém, assim, joga um animal numa panela de água fervente. Quando joga, ele tenta sair de todo jeito, está fervendo, está queimando. Mas depois eu vi um outro vídeo, pegaram um caranguejo e colocaram na água fria e esquentaram. E aí ele ficou se alimentando na boa, era comidinha, ele comendo numa boa, na água fria, e a água estava ali. Ou seja, do fria, a água foi esquentando, foi se tornando morna. Ele morreu e ninguém percebeu que estava no caminho de morte. Então a mornidão, ela é repreendida por Jesus por causa disso. A mornidão representa um caminho de morte para o ser humano. Não, tenha muito cuidado. Deus está fazendo um alerta para todos nós. A gente não pode, eu vou falar de mim, eu não posso me acomodar por estar pastoreando uma igreja, achar que eu ter tempo para as coisas da igreja é a mesma coisa que eu ter tempo para Deus. Não pense que eu fazer uma reunião, que eu estar aqui organizando as coisas, que nem ontem, né? Vim aqui com o técnico de refrigeração, não, vamos colocar um ar-condicionado ali, vamos colocar lá, vamos subir nesse. Eu não posso achar que eu estar fazendo essas coisas está dizendo que eu estou alinhado com Deus. Eu posso estar simplesmente vivendo uma vida de religiosidade. Isso é muito sério, é uma advertência para todos nós, sem exceção, irmão. Jesus está advertindo uma igreja, um povo que se chamava pelo seu nome. Então todos nós precisamos entender que a nossa avaliação, a avaliação do nosso coração, ela tem que ser diária. A gente não pode se acomodar, porque senão o céu pode olhar para nós e ver um povo morno. Muito cuidado com a mornidão. Jesus, ele prefere um pecador consciente do seu erro. Consciente do seu erro. Eu estou errado, eu sou pecador, o Senhor tem misericórdia da minha vida, muda a minha vida. Ele consciente do que um crente acomodado. A mornidão é um câncer silencioso na igreja. Na igreja atual, na igreja contemporânea, a igreja de hoje, que está espalhada no mundo todo, porque é uma igreja que está presente de corpo, muitos, mas ausente de paixão. Não tem a paixão por Jesus, a paixão pelo Evangelho, paixão pelas almas, pelas vidas que estão se perdendo. Sabe o que acontece hoje? As pessoas dizem assim: ei, olha só, eu quero te dizer o seguinte, lá domingo tem culto lá na minha igreja. Aí a pessoa fala, não sei se eu vou, não. O problema é seu, eu já chamei, eu fiz a minha parte, tá? Isso não é paixão. Isso não é paixão. Alguém já pegou no seu pé para vir na igreja? Você pode dar glória a Deus por essa pessoa, agradeça a Deus por essa pessoa. Pegaram muito no meu pé. Sabe o que eu fazia? Quando meu pai na fé me convidava para ir ao culto, eu perguntava assim: que horas começa o culto lá na igreja? Aí ele falava 7h30. Que horas você vai passar na minha casa? Aí ele falava 7 horas, tá bom? Eu, tá bom. 6h30 eu fugia para o vazio que a minha tia tinha lá em Eldorado. Várias vezes eu fiz isso. Ele ia na minha casa, batia pau, me chamava, eu tinha marcado com ele, e eu fugi, e eu dava um ninja nele. Então, amados, eu quero dizer para você, se você está evangelizando alguém, se você está falando do amor de Deus para alguém, não desista dessa pessoa. Um dia eu fugi para o barzinho, eu fugi para a trio elétrico, eu fugi para acampar com a galera maluca lá em Conceição da Barra, lá em Santa Maria de Jetibá, mas não desistindo de mim. Se tem alguém fugindo de Jesus, ei, se a pessoa está fugindo de você está, em nome de Jesus, ela está fugindo de Jesus. Um dia Jesus vai pegar ela. Pode ser que esse que está fugindo, o Senhor vai chamar para ser pastor. Você viu o cansaço lá do meu filho, então você vai ver que está cansado. Então, amados, temos que amar a todas as pessoas, não desistir das pessoas. O coração fervoroso, ele age assim. O coração morno, ele se preocupa só em cumprir tabela.
cumprir tabela, não, eu vou chamar, se quiser aí vai, se não quiser o problema é dele. Não. Ame as pessoas, se preocupe com as pessoas, porque irmãos, eu não via a necessidade, eu não tinha entendimento. Eu achava, porque eu fazia a minha oração em casa, eu pegava um livro da Bíblia e lia, lia um capítulo, lia um versículo, fazia uma oração, fazia uma reza, uma coisa, eu achava que estava bom, eu não tinha um entendimento, precisava de alguém para falar da mãe de Deus, para me explicar, e não desistiram de mim, não desista das pessoas, em nome de Jesus. Então, amados, por que Jesus fala tão sério contra a monidão? Número 1, monidão é pior do que a frieza. O Senhor diz assim: quem dera você fosse frio ou fosse quente. O frio sabe que precisa de fogo, o morno acha que está bem. Então, quem está frio sabe: eu preciso me aquecer, eu preciso de fogo, eu preciso mudar a minha condição, não está boa. Então é por isso que Jesus fala: quem dera você fosse frio, porque você teria um entendimento da necessidade que você tem da minha presença. O seu coração pode ser aquecido com o meu amor. O mundo que está tão atribulando o seu coração, te deixa muitas vezes andando em ciclo, desorientado, angustiado. Se você tiver consciência da sua frieza espiritual, e você vai saber, você vai entender que eu sou tudo que você precisa, a minha paz vai encher o teu coração. Então, Jesus está dizendo: quem dera você fosse frio, que você teria entendimento da necessidade que você tem de mim. Olha só, e olha o exemplo que Jesus, a palavra do Senhor nos ensina em Mateus capítulo 15, versículo 8. Jesus ele resgata um texto do Velho Testamento, ele repete aqui no Novo Testamento. Mateus 15, 8 diz assim: este povo se aproxima de mim com sua boca, mas o seu coração está longe de mim. Laodiceia era rica, autossuficiente. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 17, olha só o que o Senhor diz. O Senhor fala bem assim, repete o que Laodiceia dizia de si mesmo: dizes, sou rico, estou abastado. Vamos ler o texto na íntegra? Apocalipse 3,17. Vocês dizem, somos ricos, estamos bem de vida e temos tudo o que precisamos, mas não sabem que são miseráveis, infelizes, pobres, nus e cegos. Então olha, irmãos, olha que coisa difícil, que palavra dura o Senhor está dando. Ele está dizendo, porque a cidade de Laodiceia era uma cidade rica. Jesus ele não está usando essas expressões de pobre, cego, nu, à toa. O nosso Deus é maravilhoso e às vezes ele traz uma ironia para trazer um entendimento muito forte. A cidade de Laodiceia era uma cidade rica. Se a cidade era rica, a igreja é um povo, o povo que mora na cidade de Laodiceia. Então, os frequentadores daquela igreja eram pessoas também abastadas, pessoas ricas, pessoas que tinham posse. Era uma cidade muito próspera, a cidade de Laodiceia. Por que ela era próspera? É porque ela produzia uma lã diferenciada, era uma lã preta. Geralmente as ovelhas são brancas, né? Mas eles conseguiam produzir uma lã preta e era caríssima. As pessoas da sociedade ficavam loucas com aquilo ali. Então tinha uma indústria muito forte de tecido. Eles faziam muitas vestes, como se fosse um polo, como tem o polo da glória, por exemplo, né? Em Nova Venécia, em outros lugares aqui no estado. Então ela produzia muita roupa, produzia muitas vestes, produzia lã. Tinha uma outra coisa que Laodiceia tinha, que a deixava muito rica. Ali eles conseguiam produzir um colírio muito especial. A cidade era conhecida pelo colírio, tinha propriedades medicinais, eles produziam colírios, as pessoas, eles vendiam para muitas pessoas, muitas cidades. Outra coisa, ela também era uma cidade muito abençoada, porque ela tinha águas termais, irmãos. Irmãos, em Israel, né, no Oriente Médio, não é como a gente muitas vezes acha, não. Porque o deserto é um lugar muito quente, mas a noite é um lugar muito frio. Extremamente frio, né? A temperatura à noite no deserto ela pode chegar a 0. Muitas pessoas não entendem isso. E quando as estações vão mudando, o frio é intenso, irmãos. Existem lugares que chegam a um frio extremo, das pessoas morrerem de hipotermia.
Então, qual era a riqueza? Uma das maiores riquezas naturais de Laodiceia. Ela tinha águas termais. Você já ouviu falar na cidade de Goiânia, no estado de Goiás? Existe uma cidade chamada Caldas Novas. É uma das cidades mais frequentadas, mais turísticas aqui no Brasil e da América Latina. Por quê? As águas de Caldas Novas são águas termais, são águas mornas, né? Tem uma incidência vulcânica ali e que faz com que as águas sejam mornas, aquecidas, e as pessoas vão lá para relaxar. É algo maravilhoso, amados, né? Então, Laodiceia era como se fosse a Caldas Novas da época. Então agora a gente começa a entender o que Jesus está falando espiritualmente. Ele começa a dizer assim: olha, vocês dizem que vocês são ricos porque eles tinham um comércio muito forte. Na verdade, estamos bem de vida e temos tudo o que precisamos, mas vocês não sabem que vocês são miseráveis. Miseráveis. Com a conta cheia, como se fosse hoje, carro do ano, conta bancária cheia, real, dólar, criptomoeda, sei lá mais o que representa a riqueza para você, fazenda, qualquer coisa, podendo pegar um jatinho hoje e ir para algum lugar do mundo. Lá, os moradores de Laodiceia eram extremamente ricos, mas Jesus está olhando para aquele povo que tinha muito dinheiro, muita prosperidade aos olhos do homem. Está dizendo: vocês são miseráveis. Por que são miseráveis? Porque não havia a presença do Senhor em seus corações. Ele está dizendo: vocês são infelizes porque Ele é a verdadeira felicidade. Quem olhava de longe, aquela cidade era alegre, aquela cidade era festeira, tinha dinheiro para fazer churrasco, tinha dinheiro para tomar açaí, tinha dinheiro para ir para pousada, tinha dinheiro para viajar, tinha dinheiro para comprar o PlayStation 5. Tinha dinheiro. Estou dando exemplos de hoje. Pessoas que se acomodam. Ah não, nós somos muito abençoados com Deus. Olha a nossa casa, olha como é a casa dos nossos sonhos. Nós estamos construindo, estamos investindo, temos casa com piscina, com churrasqueira. Mas tem Deus lá? Está o coração ardendo por Deus? Está o coração morno? Não. Quem olha para a gente falando: tem povo ali na igreja. Mas você é igreja. Jesus é a pessoa mais importante da sua vida. Então são reflexões que nós temos que fazer, porque olha só, pobres, um povo que tinha dinheiro, Jesus está dizendo: você é pobre. Nu, por que está fazendo referência à nudez? Você lembra de Adão? Quando Adão pecou, Deus vai, a Bíblia diz que toda tarde Deus ia no jardim do Éden para se relacionar com eles, conversar com eles. Era o pai se relacionando com seus filhos. Mas quando eles pecaram, o Senhor fez a parte dele, foi lá para aquele ponto e eles fugiram. E aí o Senhor começa a chamar por eles. O Senhor começa a dizer: Adão, onde estás? E aí não dá para brincar de esconde com Deus, né? Espero que você entenda isso, que todos nós entendamos isso e que ninguém continue correndo de Deus. Não dá para brincar de esconde com Ele. E ele acha Adão e fala: por que você se escondeu? Ah, Senhor, nós ouvimos a sua voz, como estávamos nus, tivemos medo. Peraí, quem foi que falou para vocês que estavam nus? Então essa nudez representa espiritualidade, falta de espiritualidade. Eles estavam diariamente com Deus, porque estavam em aliança, mas agora eles perderam a aliança com Deus. A nudez na Bíblia representa falta de cobertura espiritual, falta de espiritualidade, carnalidade. Então Deus está dizendo: olha, vocês produzem a lã mais cara, vocês têm uma indústria muito forte que faz roupas tremendas, vocês compram roupa até baratinho, mas vocês estão nus diante de mim. Eu vejo cada um de vocês na sua essência. E diz que, lembra que eles produziam colírio? Vocês produzem, vocês têm ervas, têm sinais, vocês produzem colírio, vocês vendem tanto, o que vocês produzem aqui ajudam tantas pessoas a verem, mas vocês estão cegos. Vocês não estão vendo que a maior necessidade de vocês é da minha presença, de andar juntamente comigo. Não é das coisas que o mundo dá, não é das coisas, não é da conta bancária cheia, não é do churrasco do fim de semana, do passeio, da boate, nada disso. A maior necessidade de vocês é da minha presença, porque todas as outras coisas vão passar, mas
Mas a presença do Senhor, ela é eterna. Ela é eterna. Por isso se chama vida eterna. Vida eterna. Abre a mão de qualquer coisa nessa terra. O céu está esperando você. A eternidade está esperando você. Que nós possamos permanecer firmes. Então essa é a dificuldade, o grande problema da mornidão. Eu queria que você repetisse comigo. Diga-me assim, ó. A mornidão não dói. A mornidão não diga dói. com mais força, diga. A mornidão não dói. A mornidão não dói. Por isso ela mata. Por isso ela mata. É verdade? Porque se doesse, a pessoa não se acomodava. Mas a mornidão, lembra do caranguejo na água fria, que vai esquentando? E vai esquentando tanto que ele se acomoda com aquilo ali, quando ele vê, a água já morreu, já perdeu a consciência e já está lá, né? Sendo cozinhado ali, cozido. Então, amados, a mornidão não dói, é por isso que ela mata, sabe? Ah, eu estou na igreja, mas é só uma saidinha, eu estou na igreja, é só um copinho, é só um golinho, é só uma coisinha. O que é isso? Ah, não, eu estou na igreja, eu gosto de cantar louvores, eu adoro o Senhor, sabe? Não, Jesus é maravilhoso, Jesus é meu Deus. Mas aí junta com a rapaziada da escola, junta com a rapaziada da faculdade, da vizinhança, e começa alguém a falar: rapaz, você está sabendo que a mulher vive na tua ligada, olha só, não é mesmo? E aí começa a chamar a sua atenção, aí você começa a desejar, e quando se envolve naquilo ali, e vai. E a mornidão, ela se torna cada vez mais perigosa, porque você vai perdendo a essência, o fervor pelo Senhor, e aí andar com Jesus se torna uma coisa comum. A vida com Deus se torna uma coisa comum, irmãos. Tratar a presença de Deus como algo comum também é pecado. Não é só recusar a presença, mas tratar a presença de Jesus. Jesus falou desse: onde estiverem 2 ou 3 pessoas reunidas no meu nome, e eu não falto a essa reunião, eu estarei lá. Nós nos reunimos aqui no nome dele, ele está presente. Está aqui neste lugar, onde o povo dele se reúne, ele prometeu, ele é fiel. Então não tratemos a presença do Senhor como algo comum. Mas é necessário, irmãos, o Senhor, ele repreende, mas nós vamos ver, você vai ver o amor de Deus nessa repreensão. Sinais de esfriamento espiritual, como a gente pode identificar? Eu quero que você agora olhe, porque eu já fiz essa avaliação quando estava preparando essa pregação, e vou estar fazendo novamente. O pessoal grava a pregação, né, por causa das células, eu costumo assistir novamente, e a gente tem que estar sempre meditando na palavra de Deus. Mas olha para você agora, não olha para o outro, não é para você olhar para o outro, você ficar ninguém, ficar revelada, né? Para você olhar para dentro de você, porque o Senhor está falando com você. Como identificar se você se tornou morno? A oração virou uma rotina comum, algo comum. Sua intencionalidade de buscar ter intimidade com Deus, você tem tido isso? Você, quando vai orar, você tem a intenção de buscar intimidade com Deus, ou é só para pedir coisas? Senhor, eu preciso comprar tal coisa, Senhor, me dá um carro, Senhor, eu quero fazer aquela viagem, Senhor, só fica pedindo coisa para Deus e não desfruta da presença. Muito cuidado, você pode estar se tornando uma pessoa morna, religiosa. Jesus diz bem assim, em Mateus capítulo 26, versículo 41, vigiai e orai. É a ordem que ele dá. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então Jesus ele dá ordem para que a gente vigie e ore para não entrar em tentação. A tentação é que pode nos levar ao pecado, e o pecado nos separa dele. Então a oração, a ordem de orarmos, é para que a gente seja fortalecido, a gente não se afaste dele. Então a gente busca a presença dele com o coração ardente. A palavra, outro sinal de mornidão, a palavra não te comove, ela se torna informação sem te levar a desejar uma transformação. Se você ouve uma pregação e você só recebe a informação e não medita para que você possa buscar uma transformação, você pode estar se tornando uma pessoa morna. Muito cuidado. Salmos 119, versículo 105 diz assim: tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Então, o que significa isso? Lâmpada para os meus pés. A tua palavra me diz aonde eu devo pisar.
A tua palavra, então, ou seja, a tua palavra endireita o meu caminho. Então é isso que a palavra está nos ensinando. Deus está falando que a palavra dele é o motivo, é nos dar direção, para que a gente não ande do jeito que a gente acha melhor para nós. Irmãos, Deus não está nem aí para aquilo que você ou eu achamos. Não tem achismo com Deus. Deus diz: ó, a minha palavra é luz, é lâmpada dos seus pés. Então eu ilumino aqui, é aqui que você vai pisar, é aqui que você vai andar, não se desvia nem para a direita nem para a esquerda. É o que o Senhor está dizendo. Então, se você não se preocupa em andar no caminho de Deus, você pode estar se tornando uma pessoa morna. Você tolera pecados que antes você rejeitava. Você passou a aplaudir coisas que Deus não aprova. Então, muito cuidado. Porque às vezes você um dia já foi, não, é isso, tem que buscar santidade, daqui a pouco, não, está todo mundo fazendo mesmo, não tem nada a ver, não. Muito cuidado com nada a ver. Jesus diz bem assim, olha, a palavra do Senhor diz assim, em 1 João, capítulo 2, versículo 5, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Muito cuidado com o amor ao mundo. Se você ama, não dá para amar dois senhores, não dá para amar o mundo, não dá para amar Deus, né? Se você ama o mundo, o amor do Pai não está em você. Então é necessário arrependimento, querido. Louvor não é música, irmão. Louvor é um relacionamento com Deus, é algo que expressa a nossa alegria perante o Senhor. Quando havia batalhas, Deus dava vitórias, o povo louvava a Deus. A Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. As pessoas com o coração quebrantado começam a adorar, a louvar a Deus. E Deus habita no meio dos louvores. Deus tem prazer em se relacionar, né? Deus é o autor da música, mas a música ela pode ser usada para afastar o homem de Deus, cantando sobre coisas que vão contra a palavra, ou a música pode ser uma arma de guerra, em que você, irmãos, muitas vezes nós tivemos experiências da igreja louvando, e Deus mostrar visões espirituais para algumas pessoas, do céu aberto sobre o lugar, uma luz muito forte. Uma vez, irmãos, nós estávamos no culto adorando a Deus, e Deus mostrou uma visão para a pastora Conceição, do céu, parece que o teto da igreja foi arrancado, uma luz muito forte, uma face de um leão olhando para a igreja, né? Jesus é chamado leão da tribo de Judá. Entenda isso, ele recebe a adoração do seu povo, a celebração do seu povo. Então, entenda que o louvor é uma alma de guerra, mas se você canta por cantar, se não há mais presença, se não há mais adoração, então você pode ter se tornado alguém morno, porque Jesus diz bem assim, em João capítulo 4, versículo 24, Deus é Espírito, e importa que aqueles que o adorem em Espírito e em verdade. Amados, o último sinal de unidão para compartilhar com você, para que você olhe para a sua vida, se por acaso alguma dessas coisas está acontecendo com você. Servir virou obrigação, não é mais devoção. Eu não estou fazendo mais com alegria, eu não estou fazendo de todo o coração as coisas que eu faço. Então eu posso ter me tornado uma pessoa morna, tem que ter cuidado com isso, porque Colossenses capítulo 3, versículo 23, Colossenses 3, 23 diz assim: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não a homens. Então, quando eu pregar, eu tenho que pregar, porque eu estou pregando, fazendo algo para Deus. Quando eu cantar, quando eu varrer a igreja, quando eu lavar uma privada na igreja, quando eu visitar alguém, quando eu convidar alguém, eu tenho que fazer de todo o meu coração, porque eu estou fazendo para o Senhor, amados. Então, a palavra do Senhor diz, mas como é que a gente é curado disso? Se você se viu em alguma dessas coisas que você ouviu até agora, como é que a gente pode ser curado disso? A cura, para ser curado, é necessário ouvir. É necessário ouvir o que Deus está falando. É necessário dar atenção para aquilo que Deus está falando com você. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Olha o que acontece. O Senhor, ele disse tanta coisa grave que aquela igreja estava fazendo, mas nós vemos que ele não desistiu daquele povo, não desistiu daquelas pessoas. Olha o Deus de amor aí, né? Porque ele diz bem assim: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa e cearei com ele e ele comigo. Então Jesus está do lado de fora da igreja morta. Aquela igreja estava morta e Jesus do lado de fora. Isso é muito grave.
Mas Jesus, ele estava repreendendo a igreja, mas ele estava dizendo: eu estou batendo na porta, me deixa entrar na sua vida, me deixa entrar no seu coração. Eu estou batendo, eu não desisti de você, eu estou mostrando seus erros, estou mostrando coisas que estão te levando para a destruição, mas eu não desisti de você. Então o Senhor está dizendo: olha, eu estou aqui do lado de fora, mas eu quero entrar. Ele diz assim: se você ouvir a minha voz, olha só o que ele diz, se você ouvir, se você der atenção, o que ele está falando? Ele está batendo, ele está chamando. Ouvir a voz de Deus, e aí? É só ouvir? Ele diz: se você ouvir e abrir a porta. Uma vez, irmãos, eu ouvi falar de um quadro, numa exposição de arte. As pessoas estavam olhando a galeria e chegaram diante de um quadro que estava Jesus. Havia uma casa, uma porta, uma casa, e Jesus estava batendo na porta. E alguém chamou o autor daquele quadro e falou bem assim: ei, os seus quadros são belíssimos, é arte pura, muito lindo, mas eu encontrei uma falha em um dos seus quadros. Qual é o quadro? Esse aqui. O que tem de errado? Jesus está batendo na porta, não é? Está batendo na porta. Mas eu achei um detalhe, o erro. Qual é o erro? O Senhor esqueceu de botar a maçaneta. A porta não tem maçaneta. Sabe o que o homem disse? Ele falou: não, está tudo certo. É porque essa porta, essa casa representa o coração do homem, e só pode ser aberto pelo lado de dentro. Então, irmãos, é o que o Senhor está dizendo: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, o que ele disse que vai fazer? Eu entrarei e eu vou cear com ele. E ele, o que é esse cear, irmão? Cear é fazer uma refeição juntos, é ter intimidade, é sentar na mesa. Você só traz para a mesa pessoas que você tem afeição, que você gosta, sabe? Representa comunhão. Eu vou ter comunhão com ele e ele comigo. Então ele está dizendo para uma igreja morna, uma igreja que se achava soberana, uma igreja que não estava mais dependente dele. Ele está dizendo: olha, eu estou chamando você. Abre o teu coração. Eu vou trazer você de volta para a comunhão comigo. Amados, 3 passos para que isso aconteça. Preste atenção para as coisas mais importantes dessa pregação. Apocalipse capítulo 3, versículo 17, 18 e o 19. Preste atenção nisso. Você diz: eu sou rico, estou bem de vida, não preciso de nada, mas você não sabe que você é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Ele disse a condição, ele mostrou a condição, mas olha o Deus que mostra a nossa condição, mas dá a solução. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo. Então ele diz: olha, você está assim, mas agora eu vou te mostrar um caminho de restauração. Compre de mim ouro refinado pelo fogo. Irmãos, o fogo, o ouro refinado é aquele ouro, quando ele é achado na terra, ele vem cheio de impureza, ele vem cheio de sujeira, de metais pesados. Ele é colocado no fogo, derrete tudo aquilo ali, e ali há uma separação. Então o fogo, o ouro refinado, está falando de santidade, de conserto com Deus. Então está falando: olha, ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Então ele está dizendo que vai dizer se uma pessoa é rica, não é aquilo que ela tem, não é o bem que ela possui, mas é com quem ela anda, com quem ela tem comunhão. Se ela tem comunhão com Deus, ela é rica. Ela pode, irmãos, talvez não estar preocupada com aquilo que ela vai comer amanhã. Ela pode estar desempregada, mas se ela tem Deus, a palavra do Senhor diz que ela é uma pessoa rica. O bom pastor está com ela, nada vai faltar. Fases podem acontecer, mas Deus não esquece dos seus. Amém? Compre vestes brancas. Lembra que a lã era especial, conhecida pela cidade da lã preta, famosíssima? Mas agora ele está falando: olha, compre de mim vestes brancas. O que representa as vestes brancas? Santidade, vida com ele, transformação. Lembra aquele que está sem Deus? Está andando nu, Adão pecou, me escondi porque estava nu, sem vida espiritual. Então fortaleça a sua vida espiritual, busque santidade, a fim de que a sua vergonha, a vergonha da sua nudez não fique evidente,
e colhido para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Versículo 19: eu repreendo e disciplino aqueles que amam, portanto, seja zeloso e arrependa-se. O que é arrepender-se, irmãos? Arrependimento simplesmente é assim: eu estou indo numa direção, vou me arrepender 180 graus e vou na direção contrária. O homem, quando caiu, quando pecou no Éden, ele se afastou de Deus. Quando Deus diz arrependa-se, ele está dizendo: volta na minha direção, volta para a minha presença, volta para mim, vem que eu estou esperando. Então, amados, o Senhor diz: eu repreendo e castigo todos aqueles que eu amo. Ser, pois, zeloso e arrepende-te. E Apocalipse, é muito interessante que antes dele escrever essa carta, ele também, o Senhor abre o coração dele. Ele abre o coração dele em Apocalipse capítulo 2. Olha só o que diz. Apocalipse capítulo 2, versículo 4 e versículo 5. Apocalipse 2, 4 e 5. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu, arrependa-se. Está vendo? Mais uma vez ele falou sobre arrependimento. Ele agora está mostrando como fazer. Lembre-se de onde você caiu, arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Ele está falando uma palavra dura, de tirar do posicionamento que ele colocou, mas o que eu quero enfatizar, irmãos, é a questão de lembrar. Lembrar aonde você caiu, arrepender-se e voltar. Então ele fala sobre 3 situações: lembrar, arrepender-se e voltar. Não adianta simplesmente lembrar: era tão bom quando eu estava na intimidade com Deus, na presença de Deus. Não adianta somente isso: não, eu vou mudar de vida agora, eu tomo uma decisão, né? Então eu vou. Não, ele quer testemunho. Porque o lembrar, o arrepender-se é algo que acontece dentro do nosso interior. Mas ele diz: olha, voltar, atitude, movimento. E existem muitas pessoas que dizem assim: não, eu creio, mas eu fico crendo aqui. Só que Jesus, quando ele morreu por cada um de nós, ele morreu publicamente. Ele não ficou, amou o mundo de tal maneira, ele ficou somente te amando lá no céu. Ele deu a cara a cara. Ele entrou na história da humanidade, ele veio se revelar, ele veio expor o amor dele, ele veio, ele se entregou, irmãos. Ele morreu publicamente. É por isso que quando nós nos arrependemos, não é eu creio no meu coração, mas é necessário eu testemunhar, eu declarar isso. Isso me dá um senso de responsabilidade perante Deus, isso é testemunho. Então, lembrar, arrepender-se e voltar, é o que a palavra nos diz. E por fim, o Senhor fala sobre zelo. O que é zelo, irmãos? Zelo não é fanatismo, zelo é uma paixão santa por Deus. Deus, a Bíblia diz que Deus é um Deus zeloso, porque Ele é apaixonado, o amor dele é intenso. Sabe aquele amor que vai atrás? Não é isso que João 3,16 diz, né? Eu estou citando aqui porque é o resumo de toda a Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, a humanidade estava perdida. Imagine se Deus, que é amor, ele ficasse amando a gente. Ele: olha, eu amo o homem, mas que pena, o homem caiu, o homem desobedeceu, o homem me abandonou. Não, o Senhor diz, a palavra diz que Deus amou o mundo de tal maneira, ele teve uma atitude, deu o seu único filho para um propósito específico, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A Bíblia deixa clara que a vida eterna é para todos aqueles que aceitam o presente de Deus chamado Jesus Cristo. Então, amados, zelo pelas coisas de Deus, desejar a presença de Deus, amados, não fazer as coisas de Deus relaxadamente, não entrar dentro de um sistema religioso somente. Não, eu vou lá no domingo, eu vou cantar um louvor, eu vou tocar alguma coisa. Não, meu coração tem que arder, eu faço isso por Deus, até mesmo pregar a palavra. Não, vou preparar um sermão e vou lá pregar a palavra. Não,
vivenciar isso, Senhor. Eu quero que o Senhor use a minha vida. Essa é a minha oração. Não deixa eu falar nada de mim mesmo, Deus. Fale aos corações, Senhor. Transforma vidas, trata, mostra, revela o teu amor. Que eu não atrapalhe o que o Senhor quer fazer e falar com as pessoas. Irmãos, esse é o tipo de oração que eu tenho feito ao Senhor. Por quê? Precisamos ter zelo das coisas de Deus. Não fazer, não é bater ponto. Como muitos fazem quando na empresa bate ponto e se esconde no banheiro, mocegando. Não, é um propósito, uma intensidade, um desejo de ver a manifestação do poder de Deus na vida daqueles a quem Deus ama. E por fim, amados, para a gente concluir, quero chamar o pessoal da música, departamento de música, o grupo de louvor. O Senhor, Ele estava batendo na porta daquela igreja, Ele continua batendo ali. Jesus, Ele não desistiu de bater a porta do seu coração. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Aleluia.